A ciência por trás do duplo, Dr. Jean-Pierre Garnier Mallet, Conferência Magistral, outubro de 2025. Toda vez que por uma encomenda que estamos no fim de semana em que celebramos os 500 anos da fundação de Tlaxcala, ele se encontra justamente em Tlaxcala em algumas atribuições por parte de nossa querida governadora. Para nós é um grande prazer, e hoje a Casa Tlaxcala está muito contente e cheia de grande orgulho de receber uma personalidade tão importante como é o Dr. Jean-Pierre Garnier Mallet. Os que temos acompanhado um pouco sua trajetória e temos estado atentos tentando entender, porque há muitas coisas que não entendemos, não é? De tudo isso. A verdade é que é uma honra ter sua presença conosco hoje e ainda mais neste lugar tão emblemático, que historicamente representa muitas coisas na cidade do México. Por isso, peço por favor que demos uma forte salva de palmas para saudar nossa mesa diretiva, uma amiga da Casa Tlaxcala, Carolina Rosete Gomes, tradutora, o licenciado Jorge Ortega Jimenez, diretor do Instituto Nacional de Desenvolvimento Profissional e Humano. E também temos o prazer de ter entre nós os diretores de uma instituição que realmente fez história e está fazendo história em Tlaxcala e em nosso país, do Instituto Tecnológico Nacional Campus Apizaco, a diretora, a doutora Jéssica Imelda Benites. Da mesma forma, saudamos a chefe de gestão e vinculação, a mestra Valeria Montiel Marques, a quem também agradecemos por todas as suas atenções. Também nos acompanham professores que têm um grande compromisso com os alunos, como o professor Carlos Manuel Ortiz. De nossos amigos em linha, Pérez Acosta, da Camelina Sotti, enviamos uma grande saudação. Igualmente, o Dr. Carlos Nava, que está aqui presente, do Colégio Internacional de Especialistas em Produção de Catástrofes. De Cuba, temos nossos amigos, por favor, levantem-se, o Dr. Juan Carlos Gutierrez Santana e sua esposa. Muito obrigado por estarem aqui. Também temos um compromisso muito grande de vinculação. Sabemos que neste momento vocês têm visto as notícias, e não vou me deter muito no tema. O movimento estudantil em nosso país está atravessando algumas complicações, sobretudo na Universidade Nacional Autônoma do México, que havia confirmado sua presença. No entanto, sabemos que os tempos não são os melhores. O compromisso com eles é fazer chegar também a conferência gravada para que possam vê-la e reproduzi-la com os alunos interessados, especialmente nos temas que nos concernem. Também quero mencionar que um amigo da Casa Tlaxcala, o engenheiro Puerto Vero Vera, estará transmitindo esta informação ao município de Nanacamilpa. Se percebemos, o espaço que temos aqui na casa, na sala, é pequeno, mas lhes damos uma grande acolhida. E da mesma forma, o outro compromisso que temos por parte de nosso senhor delegado é fazer chegar esta informação a todas as 42 sedes com as quais temos ligação e as representações estaduais de nosso país. Sem mais, damos início cedendo a palavra hoje, no marco da celebração dos 50 anos também desta instituição, orgulhosamente Tlaxcala, o Instituto Tecnológico Nacional, Campus Apizaco, a doutora Jéssica Imelda Saavedra Benites, com sua mensagem de boas-vindas. Bom dia a todos. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, e como já comentava a licenciada, no marco do 50º aniversário estamos celebrando 50 anos da primeira instituição de educação superior no estado de Tlaxcala. Ou seja, o Instituto Tecnológico de Apizaco foi a primeira instituição de educação superior em nosso estado. Então estamos muito contentes, e claro, neste marco do aniversário, que honra ter esta conferência de renome internacional. Agradeço a todos e agradeço muito ao licenciado Steve por esta distinção. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora. E vamos ceder brevemente o uso da palavra ao licenciado Jorge Ortega Jimenez para dar as boas-vindas. Muito obrigado a todos por virem. Muito obrigado, doutor. A verdade é que, a nível pessoal, estou muito contente que o senhor esteja aqui conosco. Temos a oportunidade de compartilhar muitas coisas e adquirir conhecimento através do que o senhor sempre nos mostra em suas conferências. Agradeço muito a todos. Muito obrigado. Damos o uso da palavra à professora Vegas Marques, chefe de vinculação. Obrigada. Bom dia a todos. Como disse minha diretora, os 50 anos da instituição são contados com 16 mil egressos, entre eles o licenciado Steve. Então é uma honra sermos convidados pela Casa Tlaxcala.
Agradecemos também à governadora por tornar possível que isso funcione através de pessoas que trazem conferencistas da categoria do doutor. Assim, agradecemos o convite da Casa Tlaxcala, agradecemos que estejam presentes e ao doutor, seja bem-vindo. E também será convidado ao Tecnológico por meio de sua conferência, que transmitiremos no marco dos 50 anos. Obrigada a todos. Excelente! Então pedimos à Lua que nos apoie para que possamos transmitir na tela. Bem, sem mais, vamos ceder o uso da palavra ao nosso convidado nesta conferência, Dr. Jean-Pierre Garnier Mallet. Aproveitem bastante. Tenho certeza de que todos vamos levar daqui algo que será útil para nossas vidas. Boa tarde a todos. O desdobramento de tempo, isto é algo muito novo cientificamente falando, mas muito antigo. Nas civilizações antigas, encontramos aqui muitas coisas da antiguidade, mas com matemáticas modernas. Com uma ciência moderna, podemos falar de desdobramento do tempo, de entender por que vivemos com vários tempos ao mesmo tempo, que transcorrem a velocidades diferentes. E é isso que nos permite sobreviver por antecipação, porque de fato, fabricamos tudo antes de viver. Vou simplificar as coisas. Uma partícula, chamemos de alfa, com um universo ômega. A partícula é um diâmetro vezes menor que seu horizonte. Esse é o início de tudo. Há uma frase antiga, não sei se a conhecem: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o início e o fim. E saber que tudo isso é totalmente científico. A partícula que encontra o universo ômega conhece o universo porque é inteligente, assim como toda partícula. Se entrar no interior do universo, saberá como poderá sair dele. O melhor de tudo, evidentemente, é desdobrar-se para entrar dentro e dar a volta. A partícula dá a volta, guarda a memória, e a partícula que entra no interior vai modificar sua memória. Depois, radial ou diametralmente, se as duas partículas se encontram, trocam suas informações e podem recomeçar esse ciclo de desdobramento. Porque vejam que o trajeto radial é vezes π raio do ômega, e o trajeto tangencial é também π. E como percorremos esses π, há a igualdade entre o trajeto radial e o trajeto tangencial, realizada no mesmo tempo. Os antigos falavam de céu e chão, das vacas. Era a explicação mais simples, claro que menos matemática. O que é preciso saber em tudo isso, está muito simplificado, evidentemente, mas é totalmente exato. Uma simplificação perfeitamente exata, é que o próprio horizonte vai se tornar partícula, sendo vezes maior que seu horizonte. No final vamos ter algo gigantesco. Se você continua com essa dilatação, então terá que a partícula alfa dentro do horizonte, a partícula alfa do horizonte é ômega. Uma partícula 8 um horizonte 8 ômegas, também é partícula, e assim por diante. Mas o interessante, sobretudo, é saber que esse trajeto radial é realizado durante o tangencial, que por isso e que há uma diferença que se produz ao deslocar-se, porque o horizonte de uma partícula alfa chega a desprezar 1/8 de seu próprio horizonte, enquanto a partícula atravessa radialmente o horizonte ômega. Veja, se eu sou um observador dentro do universo ômega, só observo 8 trajetos radiais. Para mim pelo menos não existe, pois o meu horizonte está envolvido de 1/8. No entanto, se estou no exterior, vejo perfeitamente que há 2 trajetos radiais. Depois de fazer uma diferenciação de observação, que se há um desdobramento, pode ver que os observadores não veem a mesma coisa. Um deles se beneficia de um tempo que não existe para o outro, interessante isso, não como movimento. Mas, evidentemente, é algo mais complicado do que estou dizendo, mas nem tanto assim. Uma partícula que vai girar, circular, em matemática se chama derivação. Aqui usamos números imaginários só para que soe mais sério. X, vezes Y, entra em segundo plano, perpendicular ao primeiro. Esse movimento aparece como movimento perpendicular a esse plano, não aparece para aqueles que vejam apenas este plano de Y, seguimos para o I2. E em matemática é o número imaginário que se tem inventado. Inventado que o I ao quadrado é igual a -1. Fácil aprender isso, é matemática simples,
totalmente exatas, e por fim, o terceiro movimento vai em menos, já que um número imaginário em um plano real, desdobrar em um número real em um plano real, se chama um número complexo. Há uma parte real e uma parte imaginária e isso dá um número complexo. Ou seja, aqui são reais, tem um duplo imaginário, podemos dizer assim. Somos complexos, mas esquecemos nossa complexidade, pois pensamos que estamos sozinhos vivendo no nosso universo. O que temos que ver é que, se nos interessamos pela partícula alfa e seu universo ômega, esse tempo imperceptível, que é muito interessante, o observador interno ignora totalmente esse tempo. Vou aproveitar para fazer muitíssimas coisas nesse nono tempo. O observador encerrado em seu universo, como nós na Terra, no não-tempo, não existe. É preciso imaginar isso. Mas existe, porém, o fato de haver dois tipos de observadores, terrestres e extraterrestres, que não se observam um ao outro. Depois, esse nono tempo no sistema solar, eu o chamei de karma, porque isso combina com o karma grego, que está ali onde tudo aquilo que foi feito é observável. Para os gregos é chamado karma. Os gregos tinham o conhecimento da lei do tempo. Vou mostrar que o grego é o idioma do conhecimento. Verdadeiramente, as letras estão ligadas umas com as outras do início ao final, de uma maneira delicada, alfa e ômega, beta e épsilon e o gama aqui, etc etc num tempo nulo. Ao unir essa teoria, podemos chamar de Criador. Esse é o desdobramento visto pelos gregos. E karma. Dharma aqui e karma aqui. Digo isso porque quando encontrei esse gama, alguns depois me disseram, você colocou errado. Mas não tem nada a ver com isso. Algo solar, umas primícias. 25 anos porque ninguém conhece, uns pouquíssimos cientistas, a primeira descontinuidade temporal. O senhor pensou ter descoberto um planeta pela órbita por esse Dharma. Ele o procurou durante um século na França, com os militares franceses, e não conseguiram, porque não é um planeta. Não há planeta, há uma singularidade temporal. Assim começou. Porque o tema dos buracos negros para a maioria dos cientistas, sobretudo os mais antigos, eles diziam que não existiam. Diziam, não existem. O nome é singularidade temporal. Porque esse círculo que vemos aqui, que é um círculo de, se eu saio do meu universo terrestre, vejo um buraco negro, esse buraco negro é Dharma. E se entro nesse Dharma, vejo todo o sistema solar e o tempo mudam. Começo a ter um tempo diferente em Mercúrio, outro tempo diferente em Vênus, tempo diferente na Terra, tempo diferente em Marte, e separo o duplo cinturão de asteroides, e ali novamente com Júpiter associado a Marte, Saturno associado a Netuno associado a Vênus, está tudo muito bem feito, no fim das contas. Não há nenhuma casualidade, nada. Tudo está calculado. Isso não agrada a todos os cientistas que falam de casualidade. É assim. Esta é a órbita de Mercúrio com o mesmo tempo. Simplesmente. Temos 3 Dharmas. Então vemos na órbita de Mercúrio, não tenho tempo para entrar em detalhe. Esse Dharma temos a mesma lei que dá um ponto especial, ou seja, aquele que entra do exterior, o extraterrestre, não vê nada, e de vez em quando esse buraco negro aparece em seu universo temporal. Pode atrair, ele pode vir, essa abertura nos causa explosões solares, e precisamos de 7 explosões solares para que o universo seja totalmente visível, pelo observador exterior que chamamos de extraterrestres. Das 7 explosões solares, que abrem esse universo, ocorrem em 7 explosões solares separadas, cada uma de 30 anos. Isso já está publicado. Já vivemos 5 dessas 7 explosões solares. A primeira foi em 1899, tudo isso passou despercebida. Faltam 2 para chegar. Ou seja, agora viveremos, com conhecimento, as mesmas explosões solares que, como as outras que já ocorreram, serão acontecimentos fortes, muito fortes, que nos permitem descobrir o que está escondido. Em grego antigo, descobrir o escondido, como se pode dizer? Escondido por baixo, para descobrir, é calipsos. Apocalipsus, soa a palavra, as 7 explosões do Apocalipse. Sim, sabe-se, não é desconhecido, mas não há nenhuma razão para ter medo. Vivemos 5 delas, e todos,
No ano 2000 houve um pouco de medo, no mundo inteiro. Não, nada disso. Está na divisão de tempo. Esta é a divisão do tempo que nos dá uma divisão luminosa, o arco-íris, que vai do infravermelho ao ultravioleta. Toda a nossa divisão de tempo permite essa divisão com o real nossos planetas, e aqui aconteceu algo fantástico, temos a Garma com o Sol. Mercúrio 3 Garma. A lei que jogava certas coisas muito conhecidas no lixo, falar da lei de Kepler, é jogada fora com isso. Vênus, e a Terra. Não é 9. Estão vendo? Falta 1. E o que é isso? Pois falamos do nono tempo, aquele que nos permite ter tempos imperceptíveis e antecipar nossa vida. Em 2003, um cientista recebeu um prêmio Nobel. Sr. Benjamin Libet pôde receber normalmente um prêmio Nobel, apesar de não ser matemático. É um prêmio Nobel virtual. Por quê? O que foi que ele demonstrou? Por experimentos, não por cálculos, não por teoria, que antecipamos nossa vida. Há muitos experimentos realizados, centenas deles. Um deles, que eu gosto porque todo mundo entende bem, é o seguinte: sabemos que o nosso suor muda sua resistividade quando sentimos medo. Medidores mostram isso. Mostram aos espectadores de um filme, primeiro uma imagem bonita e tranquila, e de vez em quando uma imagem horrível, realmente horrível. E por isso deram o prêmio Nobel a Benjamin Libet, porque todos os espectadores, sem exceção, inclusive aqueles que não tinham cérebro, meio segundo antes de ver a imagem horrível já modificavam sua resposta de medo, meio segundo antes. Antecipavam algo que ainda não havia acontecido. Tinham medo. Esse meio segundo de antecipação, Benjamin Libet, com a teoria do desdobramento do tempo. Com isso temos 2 tempos de antecipações, 1/3 e 2/3 de segundos, antes de vivermos em nosso tempo, é um tempo nulo. De fato, é um tempo inventado, um tempo negativo. Por que vivemos com um tempo negativo, que não tem tempo de existir? Imaginem isso. É uma grande revolução. Aquecimento climático, gases dos escapamentos dos carros. Temos um ciclo de desdobramento dos tempos com modificações do planeta, e sobretudo que podemos antecipar tudo. Porém é importante isso. Não devemos temer o desconhecido. Devemos aprender a antecipar. Essa aplicação é muito mais interessante que a própria ciência. Aqui estão os planetas gigantes associados. Também não há nenhuma casualidade. Porque se utilizamos 27 Garmas, que são chamados gêmeos com a luz, como isso é regula com suas atitudes? Podemos ver que o Garma está aí, e tem sido aceito por cientistas. Esses ciclos regularmente, algumas imprecisões se devem ao fato de que os planetas não giram todos no mesmo plano. Podemos corrigir isso colocando tudo no mesmo plano. Claro. Mas a lei está aí. Ela foi aceita por cientistas. O Instituto Americano de Física aceitou toda essa publicação e foi recompensado. Um papelzinho, teria preferido outros papéis. E os gregos certamente já conheciam isso. Aqui estão todos os potenciais que foram descartados como sendo perigosos, são frases bíblicas no final, na Bíblia se encontra isso. Porque os tempos estão separando passado, presente e futuro. Se tem um tempo mais rápido, é porque existe um tempo mais lento. E eu vivo com 3 tempos, um passado muito rápido, um tempo presente, e um tempo muito lento em que temos tempo de fazer muitas coisas inúteis. Estamos governados por pessoas que fazem muitas coisas inúteis, mas são necessários 3 tempos, passado, presente e futuro. Eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que será, mas, na verdade, sou aquele que é eternamente. Isso é algo científico, mas nós não podemos dizer o mesmo. Esse é o problema. Eu sou aquele que era e aquele que é, mas não aquele que será. O que será são aqueles que dirigem o mundo. É preciso saber que isso existe e que era ensinado antigamente pelos doutores da lei dos tempos, e é totalmente exato. Jogou-se tudo no lixo porque foram adicionadas coisas falsas sobre coisas exatas durante toda a Idade Média. Aqui existe uma lei coerente de energia e de equilíbrio, entre Vênus, Terra e Marte. É preciso saber que Vênus é o passado, que a Terra é o que conhecemos, e Marte é o futuro.
perigo. Vem a tranquilidade, é Vênus. Além disso, Vênus representa a antecipação feminina, e Marte, a antecipação masculina. Não temos tempo para explicar melhor isso. Mas isso é importante que eu saiba, e contar para os outros para que se saiba, porque isso serve para apresentar esses congressos com publicações que ninguém entende. Há muitas pessoas que contam coisas erradas que molestam outras pessoas. Para conhecer é difícil, a lei que se chamava ressonância, coerência e o equilíbrio também eram conhecidos. Era a Lei 666, não toque nisso porque, senão, você morrerá. Nossa liberdade é essa liberdade instantânea, a cada instante posso dizer sim ou não. Ou branco ou preto, recebo informações antecipativas a cada instante e tenho um ponto de interrogação, tenho a escolha. Evidentemente, tenho uma escolha relativa, posso dizer sim, posso dizer não, posso avançar ou posso retroceder. Isso é a vida. Isso se chama liberdade. Não estou programado. É importante saber que não estamos programados. Estando um pouco limitado na minha programação por duas energias opostas, a gravidade e a antigravidade, com a coerência radial do movimento do desdobramento em direção tangencial das partículas exteriores, que se beneficiam dos tempos imperceptíveis para informar as partículas internas, que não têm informações exteriores. Evidentemente tenho aproximado coisas claras na linguagem, exatamente exatas, no linguajar disso. Fora desse linguajar, existe uma linguagem científica pura e dura. E aqui estamos confrontados corporalmente com isso. E tudo isso era totalmente conhecido pelos gregos. Fui ensinar grego aos gregos, mostrei-lhes que as 3 letras gregas que caíram no esquecimento há 2000 anos fazem parte do alfabeto grego de 27 letras. Claro, eles só conhecem 24 letras. 27 eles só conhecem 24. Entre alfa e ômega, se você quiser saber, há sempre o alfa e o ômega, a letra radial, radialis, e outra letra que também não é o sanpi, as letras do nono tempo. Mas a primeira letra do nono tempo era o teta, e o teta é a letra dos deuses. Não quiseram suprimir a letra dos deuses. Suprimiram copa, então, o lugar da letra, porém, é a letra dos demônios, copa é a letra da desintegração. Hoje restam apenas 24 letras no alfabeto grego atual, e eles não sabem que isso também servia para contar. Permitiria que todas as antigas palavras gregas explicassem a teoria do desdobramento, e era preciso ter muito cuidado para não cometer erros. E tudo isso foi perdido, completamente perdido. No meio disso, totalmente perdido, um francês ensina grego aos gregos, algo totalmente sério. Como é sério isso, não? Isso é uma primícia científica. Você sabe a velocidade da luz? Pergunta-se o que é essa velocidade, se vamos na velocidade da luz. A luz, na velocidade da luz, é como a velocidade do observador. A luz vai sempre à mesma velocidade. Isso não é lógico. Isso não é velocidade. É no sentido do trajeto radial em relação ao trajeto tangencial, vermelho tangencial, azul radial. Tom mais longe da Terra, o que gira assim, meio ano. Nós pegamos o trajeto radial, 4 vezes 27 igual 108. Em uma certa época, para que fossem admitidos 108 espermatozoides para fazer um bebê. Para fazer um bebê são necessários 108 espermatozoides. Ou seja, se poderia evitar algo brutal com as fecundações in vitro com 108 espermatozoides ao redor de um óvulo. Basta perfurar o óvulo. Perfuro e causa um choque. E depois atuar com as consequências. Se este cálculo simples 108 é o diâmetro solar, esta é a volta do movimento de 1 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 10.000. Com a divisão do tempo realizo o cálculo e encontro algo. Claro que são quilômetros por segundo. Também poderia ter colocado segundos por segundo. Poderia ter colocado segundos por quilômetro sobre o trajeto radial. A constante trajeto radial sobre trajeto tangencial é a mesma coisa. Temos algo que se pode ver. Paradoxo, muitos paradoxos, parado. A velocidade da luz está aqui, há algo para mostrar que não há casualidade. Alguns dizem que a luz é casualidade.
Conhecemos o diâmetro da Terra, há algo em um tempo imperceptível. Este número, a Lua, é simplesmente a mesma relação aqui, de 1/8 e do 9, que aqui o trajeto radial da Terra. E encontro aqui 4 luas. E quando a Terra avançou um pedaço, um trajeto radial, a Lua é 8, e o 9º tempo é imperceptível, que adicionamos ao tempo perceptível conhecido. Temos que aproveitar isso. É a antecipação que os antigos chamavam de vidência. E a vidência prevê coisas, para não vivê-las. São partes do cargo de uma boa vidência. É científico. A boa vidência existe, e vê coisas perigosas, que não existirá. Com a condição de que tenhas cuidado, observes a tua vida. Se não tens cuidado, isto é o que vais poder viver, e de que maneira transformar essa coisa vivida. E a pessoa diz, bem, ok, estou programado, não é assim. A antecipação vem do lado da ciência da grande evidência porque tudo foi tão maltratado. A antecipação é algo sério, mas é exatamente a mesma coisa. Isto é o que a teoria do desdobramento aborda aqui no Dharma, no final do ciclo dos tempos, fala da famosa radiação Hawking. Hawking não teve o prêmio Nobel em vida, ele descobriu muitas coisas. Tiveram que lhe dar o prêmio Nobel, 5 anos depois de sua morte. Teria sido muito melhor dar 5 anos antes de morrer. E aqui o que vai ocorrer, ainda faltam 2 explosões solares. Este é o final do ciclo dos tempos, chamado de ciclo de desdobramento dos tempos, que os antigos conheciam porque, para simplificar, ficamos com algo horrível quando não há nada de horrível. Final dos tempos, nada horrível. Na física houve muitos finais de tempos. Um ciclo dura 25.000 anos. Não tenho tempo de lhes falar do ciclo a serviço da vida, porque muitos cientistas não admitem esta palavra zodíaco. Há 12 espaços a serviço da vida. Múltiplo de 12 e múltiplo de 3, 12 espaços. Múltiplo de 12 e múltiplo de 3. Há uma frase de Platão que expressa isso. E para chegar ao final de um ciclo utiliza cada vez, múltiplos de 12 e múltiplo de 3, que encontrei um múltiplo em comum, com 243 e 256, que estão separados por 12 intervalos. Há uma frase de Platão 6 séculos antes de Jesus Cristo. Fala em uma publicação científica que viu isso. É totalmente científica. Significa esse ciclo, inclusive 20 séculos antes de Jesus Cristo, tudo isto era conhecido. Contando coisas tão errôneas que funcionavam, que pareciam funcionar e nos transformaram em robôs. É tempo de nos libertarmos disso. Há uma lei, se a respeitam, estão tranquilos. De que maneira respeitar uma lei? Há uma regra. Não quer morrer. É uma lei amoros. Não tem nada a ver com amor, nada a ver. Ao pensar em coisas horríveis era amoros ou destino funesto. Essa palavra não existe em grego, existe em francês a palavra amor. Simplesmente os sentimentos, depois é outra coisa, e o amor não tem nada de matemático. Mas simplesmente a antecipação vai atuar no ódio ou no amor. Claro. Significa que podemos guiar nossos sentimentos, não. Temos a cada instante uma possibilidade. O que te falta para poder eleger uma boa possibilidade? Nenhuma vontade. Por quê? Porque nos 3 tempos, passado, presente e futuro, estamos desdobrados em 2 tempos, passado e presente. Estamos aqui para arrumar o 3º tempo, que é o futuro. Isto entra depois em coisas filosóficas. Teríamos a sensação de que não é científico, que não é matemático. Mas é totalmente científico, só que inventaram dogmas que não têm nada de científico, e que fazem com que estamos totalmente perdidos. Os antigos gregos sabiam disso. Cuidado com os dogmas. Cuidado com a lógica. Parece lógica e não é lógica. Chamamos a isso sofismo. Havia um sofismo muito conhecido para mostrar às pessoas cuidado. Tudo aquilo que é raro é caro. Um cavalo barato é algo raro para os antigos gregos. Sim, é verdade. Com um cavalo barato, é caro. Vivemos atualmente em dogmas e são sofismo, são iguais a isto que acabo de dizer, depois que a ciência não separa as equações. Mas cuidado,
Tudo aquilo que fazemos está rodeado de ciência, não pelos sentimentos, mas pela ciência, pela exatidão científica e matemática, que nos pode servir. Eu sou aquele que era, aquele que é, e aquele que será, é dessa forma, é a melhor maneira de viver. É um dogma? Não. Alguns dirão que estou um pouco longe da ciência. Tudo o que acabo de explicar demonstra cientificamente. No sistema solar não é nenhuma casualidade. Claro que, de vez em quando, temos uma partícula que chega de outro mundo e vem perturbar o nosso mundo, porque há milhares de milhões de mundos. Mas isso só ocorre quando as portas estão abertas. Os perigos é quando as portas estão abertas. Isso são coisas difíceis de transmitir, que são científicas. Também dizem que há coisas esotéricas aqui. Não há nada esotérico em nada. Tudo se demonstra. Esta é a antecipação, 3 velocidades de informação, com a velocidade da luz, que está aqui, informações antecipativas com 2/3 de segundos. Este senhor Benjamin Libet, Prêmio Nobel Virtual de 2003, discutido por todo o meio científico porque há publicações que dizem o contrário e querem defendê-las em vez de jogá-las no lixo. Sol é incompreensível para os astrofísicos. A cada 8 minutos o Sol nos envia altíssimas informações de sobrevivência, porque é o Sol que nos faz sobreviver. Todas essas informações vêm do Sol. Sem o Sol, morremos. Calcularam algo que era conhecido com a antecipação de 1/3 de segundo. Aqui temos uma informação de 1440 também ao quadrado. Digamos que aí está a teoria dos números, que, na Terra, para viver bem, é preciso que existam 144.000 informadores, que recebam as informações benéficas, nada mais, é uma lei, e estava escrito de uma forma que nós pensamos ser esotéricas, mas não é. É a antecipação que explica o entrelaçamento entre as partículas. São 3 velocidades de informações. C2 igual 71 C igual 7 sobrescrito 3, 12, 10 elevados a 5 C0 igual a velocidade da luz. Em cada momento de tempo zero ou nulo. As informações antecipativas é 1/3 de segundo e 2/3 de segundos. Isso corresponde aos experimentos do Benjamin Libet, Prêmio Nobel Virtual em 2003. A cada 8 minutos, comprovados por experimentos, é igual o fluxo solar em tempo zero, que é igual a 480 segundos. A antecipação de 1/3 de segundo é igual a 480 vezes 3, que é igual a 1440 vezes 1/3 de segundo. Em cada momento na Terra, 144.000 recebem informações vitais. Por que falamos de tudo isso? O que falta? Vamos para coisas muito excepcionais e temos a capacidade de sobreviver a acontecimentos apocalípticos que não têm nada de perigoso, se conhecemos a lei. Quando se inventaram os carros, inventou-se o código de condução. Não há nada esotérico nisso, um carro, e eu aprendo a conduzir, e aprendo o código de circulação. Na ciência é o mesmo, há uma ciência, é preciso respeitá-la. Isso é o que vocês podem fazer com ela. Como conclusão vou dizer uma coisa, se queremos divulgar isso, é fácil a nível científico. Mas com as conclusões que eu apresento, há pessoas que jogam tudo no lixo, falam de extraterrestres, de velocidades superiores à velocidade da luz. Saibam que são cientistas de alto nível que aceitaram minhas publicações. E não é porque temos um prêmio Nobel atual que rejeita as velocidades superluminosas que ele tem razão. O que nós devemos fazer? Se temos a ocasião de mostrar isso, e tratar de maneira científica e não esotérica. Sigam adiante, e verão que a sua vida também mudará, para darem a vocês mesmos um bom momento. Aos 60 anos. Tenho 85 anos e aqui estou, melhor do que em casa, sobretudo porque há pessoas que vêm varrer rapidamente, jogando a ciência no lixo sob o pretexto de que há conclusões que não lhes agradam. Conclusão interessante: sou livre. Sou responsável pelos meus atos e pelos meus pensamentos. Como conclusão, penso que esta pode ser a melhor conclusão. Pena que não haja um bebê aqui por perto, porque, ao contrário do que parece, ele sabe que é verdade. É fascinante. Quando um bebê chora na rua, vocês se aproximam dele, controlam como está o meu pensamento agora mesmo, e o modificam por antecipação.
Vocês verificam que o seu pensamento, naquele instante, não causa dano a ninguém, tem certeza disso. Assim que tem certeza, imediatamente o bebê para de chorar. Qualquer um de vocês pode fazer isso quando surgir a ocasião, experimentem. Essa é a conclusão científica, porque o bebê é um grande cientista, e depois é ensinado a desaprender. A ciência, por uma ciência de sobrevivência de que precisamos para sobreviver, mas que não serve para nada na evolução da humanidade. Talvez eu tenha uma conclusão melhor. É ainda melhor, peguei as pirâmides, e nas pirâmides, coloquei movimento de desdobramento. Foi durante uma visita que minha esposa e eu fizemos as pirâmides, elas cantam, o meu movimento de desdobramento. Funcionava contrariando todas as leis. E depois aqui comecei a desenhar em cores. Por quê? Porque isso é algo extraterrestre que veio justificar as pirâmides. Onde está a casualidade de tudo isso? É um verdadeiro círculo em plantações. Vocês sabem que os militares também têm fabricado círculos falsos em plantações, para que, quando os civis admitam que aquele falso é verdadeiro, o verdadeiro pareça falso. Assim, todos os verdadeiros também parecem falsos. E eu conheci um desses fabricantes, digamos, de círculos falsos em plantações. Pessoal, sem querer contar, de jeito nenhum, apenas simplificar. Se vocês puderem contar, se puderem transmitir tudo isso, façam-no. Bem ou mal, façam-no, transmitam. Obrigado.